Oi, gente! Aqui é a Dani do Doce Canal. Hoje nós estamos aqui, vocês estão percebendo que nós estamos aqui no carro, estamos fazendo uma viagem em família e eu quis aproveitar esse momento para contar para vocês o início do tratamento da diabetes tipo 1 do meu filho. Então, nos vídeos anteriores eu contei para vocês, duas etapas muito difíceis. Primeiro foi quando nós recebemos o diagnóstico e depois a aceitação. E aí, na verdade, essa aceitação ela foi ocorrendo com o passar do tempo e a gente já iniciou o tratamento. Então, quem deu o diagnóstico pra gente foi uma endócrino-pediatra da nossa cidade, que a gente recebeu indicação de muitos amigos, uma profissional muito reconhecida nessa área na nossa cidade. Então, quando ela passou o tratamento, na verdade nós já iniciamos, Na verdade você fica naquele estado de choque e você vai seguindo. E nós seguimos, e a indicação dela, como eu falei no outro vídeo, foi que a diabetes do meu filho, ela estava no estágio muito inicial. Então, é conhecido como estágio de lua de mel. Então, a diabetes tipo 1, ela não se manifesta propriamente dita. Alguns médicos dizem que, às vezes, esse estágio de lua de mel, ele pode perdurar por alguns anos. E depois vir aqueles sintomas que eu falei para vocês, que são mais característicos da diabetes. Como a gente descobriu bem no início do meu filho, então iria iniciar um tratamento de prevenção ali, mas ela poderia de repente estar se manifestando de uma hora para outra. E às vezes esse estopim para ela vir a se manifestar poderia até ser um quadro viral típico, como um resfriado, ou uma gripe, ou uma infecção, e aí ativa a diabetes como uma doença autoimune. E depois de ativada, infelizmente, ela não retrocede mais, ela se manifesta. Então, a indicação da médica foi começarmos o tratamento do nosso filho com um medicamento chamado metformina. Então, é um comprimido, foi prescrito para ele tomar um comprimido após o almoço e um comprimido após o jantar. Era um comprimido bem grande. Eu lembro que o meu filho ele passava muito mal quando ele tomava esse medicamento, dava muita náusea, ele chegava às vezes até a ter vômitos, ele dava tontura, muito mal-estar. Então era muito difícil a gente ministrar esse medicamento nele. Mas nós seguimos a indicação médica e iniciamos esse tratamento. Então, a médica ela passou essa medicação de metformina e ela me falou o seguinte: olha, ele vai ficar tomando esse medicamento e até um dia que ele vai passar mal. E aí ele vai passar mal, vocês vão levá-lo para o hospital. No hospital vai ter que ser dada insulina para ele. E a partir desse momento a gente vai começar a ministrar insulina nele. E nós ficamos muito assustados, porque como assim, esperar ele passar mal? É muito comum, às vezes, quem tem o quadro de diabetes tipo 1, descobrir o quadro de diabetes do tipo 1 quando passa mal. Como eu falei para vocês, os sintomas, às vezes muita sede, muita diurese, muita sudorese. E principalmente, às vezes o açúcar no sangue é uma molécula muito grande e faz com que a pessoa passe mal com hiperglicemia. E a hiperglicemia ela é tão perigosa quanto a hipoglicemia. Então, dá tontura, a pessoa pode perder o sentido, desmaiar, entrar em coma. Então, nesse caso, quando ele manifestasse esses sintomas, a gente levaria para o hospital e aí teria que correr, se é necessário, dar insulina para equilibrar aí o açúcar no sangue. Mas em conversa no meu trabalho com uma amiga que pesquisava sobre diabetes, ela falou para mim que ela não ficou muito satisfeita com essa prescrição médica, tendo
visto que esse medicamento de metformina, ele não é muito indicado para pacientes que apresentam quadros de diabetes do tipo 1. Então, ele é mais indicado para pacientes que têm diabetes tipo 2. E aí, nesse caso, esse medicamento ele atua aí como um controlador do açúcar no sangue, né? Mas para diabetes tipo 1, ela achava que já existem outras indicações, outros estudos mais recentes que davam uma outra prescrição médica. E aí ela me falou que não gostaria de procurar um outro médico, uma outra opinião, para a gente, de repente, ter uma segunda opinião sobre esse tratamento, um médico talvez que já pesquisasse sobre a diabetes tipo 1 e que tivesse aí tratamentos mais recentes sobre como cuidar dessa doença. E foi aí que ela me indicou uma médica de São Paulo, chamada doutora Mônica Gabay. Ela é pesquisadora de diabetes, principalmente diabetes infantil, para crianças, na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E por ela pesquisar também diabetes, ela tinha um contato com essa doutora Mônica Gabay, e ela falou que se ela poderia estar falando do caso do meu filho, né, até mostrando esses primeiros resultados que ele teve para ela. E aí, para ver se ela também confirmava esse diagnóstico, tudo. E essa prescrição da metformina. E aí eu falei com ela que ótimo, a gente, né, estaria aberto sim para ter essa segunda opinião. E para minha surpresa, a doutora Mônica Gabay, ela me ligou no mesmo dia à noite e me pediu que eu suspendesse imediatamente esse medicamento de metformina do meu filho, que esse medicamento para o quadro dele, que era o quadro já característico de diabetes tipo 1, não era o medicamento a ser utilizado. Parece que há algumas condutas médicas que seguem essa prescrição nesse início da doença, mas que hoje os estudos mais recentes, né, as pesquisas mostram que o tratamento mais indicado para a diabetes tipo 1 é desde o início ministrar insulina, porque aí, mesmo que no estágio inicial, né, em que o pâncreas ainda produz um pouco de insulina, mesmo que insuficiente, né, como no caso do meu filho, ainda produzia, mas numa quantidade não suficiente para o que ele precisava para se alimentar, mas essa insulina sendo ministrada no início, ela preserva aí essa insulina que o pâncreas está produzindo, e você gera aí uma reserva de insulina para a vida adulta dessa criança, né? Que é uma fase onde você precisa aí também preservar essa insulina do pâncreas. Então ela me pediu que eu suspendesse imediatamente. Eu lembro que ela falou assim: olha, joga tudo que você tem desse medicamento no lixo e venha que eu preciso vê-lo para a gente iniciar o tratamento correto com ele. E aí nós agendamos, levei o meu filho em São Paulo, lá no ambulatório da Unifesp mesmo, e onde ela faz um trabalho muito bonito com muitas crianças, inclusive com crianças carentes, em que ela trabalha com a bomba de infusão de insulina. Nesse início, né, não foi a prescrição para o meu filho, a bomba de insulina, mas nós iniciamos aí o tratamento com a insulina. Então, como ele estava nesse estágio inicial, nós iniciamos com a insulina para o controle basal do meu filho, que é a insulina Levemir. E aí essa insulina Levemir, ela tem uma duração maior, né, no organismo. Então, eu ministrava essa insulina, né, a dosagem dessa insulina 2 vezes ao dia, né, de manhã e antes de dormir. E aí ela tem uma ação de 4, 6 horas, e aí ela lentamente vai lançando essa insulina no organismo e vai agindo aí sobre
os alimentos e também sobre o próprio açúcar que o nosso corpo produz, né, para dar energia. Para os alimentos, nesse início, a gente não iniciou com a insulina rápida, porque nesse início a gente acabou fazendo mais um controle, evitando alimentos que possuem uma quantidade de açúcar, né, direta, né, o açúcar artificial. E aí, com esse controle, a gente foi conseguindo aí utilizar a insulina de ação mais lenta, né? Falar para vocês que foi fácil, nossa, não foi fácil, né? No início, quando a gente recebe esse diagnóstico, né, de diabetes tipo 1 e que o nosso filho é insulino dependente, gera assim uma dor, assim, um mal-estar muito grande, até porque é muito invasivo, né? Você estar aplicando aquela injeção nele 2 vezes ao dia e dói. É difícil, né? A gente não trabalha nessa área médica, então a gente nunca tinha aplicado, né? Então aprender como aplica a insulina, os cuidados da insulina, então tudo isso foi muito difícil, né? Mas essa conscientização de que a insulina é o melhor remédio, né? Eu me lembro que eu li um depoimento de uma mãe, e ela falava que as gotinhas de insulina eram as gotinhas de vida para o filho dela. E isso me fez aceitar melhor que a insulina era o melhor, né? E realmente foi um tratamento que fez muito bem para o meu filho. Então eu vou estar falando mais para vocês sobre a insulina. Eu vou gravar um vídeo como aplicar a insulina, os cuidados com a insulina, tá? Hoje era mais para a gente conversar sobre esse diagnóstico, como começamos, tá? Então a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Então, gente, olha, um beijo grande a todos vocês. Se vocês gostaram, deem like nesse vídeo. Quem ainda não se inscreveu, inscrevam-se no canal, ative as notificações para vocês ficarem sabendo quando a gente postar novos vídeos, tá? E fiquem com Deus, um beijo grande.